Olá! Um dos assuntos mais interessantes apresentados e publicados agora no Congresso Europeu de Cardiologia em 2020 foi a nova diretriz de síndrome coronariana aguda sem supranível DST. E é interessante porque várias coisas que antes eram bem enraizadas e importantes no nosso meio foram modificadas, seguem hoje novas recomendações e vale a pena a gente ressaltar aquilo que realmente mudou. O primeiro ponto que modificou é a ideia de que atualmente o algoritmo de dor torácica ele não mais considera somente aquele algoritmo com 0 e 3 horas ou 0 e 1 hora, mas ele incorporou também a possibilidade de fazer o algoritmo em 0 e 2 horas, e mais do que isso, a Sociedade Europeia coloca que 0 e 2 horas seria até mais interessante do que 0 e 1 hora. Isso porque é muito mais factível na prática até a gente fazer a coleta, até o resultado do exame e poder, obviamente, coletar o segundo exame com intervalo de 2 horas entre o primeiro e o segundo. E para que a gente possa fazer isso, é interessante só que no seu serviço você tem um kit de troponina ultrassensível que tenha sido validado, e é importante observar dentro da própria diretriz a tabela que tem sobre as troponinas ultrassensíveis com os seus valores de corte, de variação de delta, para que possam ser interpretados da maneira correta frente a esse protocolo. Outro ponto importante é que agora a diretriz deixa muito claro que se eu estou usando uma troponina de ultrassensibilidade, não é mais necessário e acaba sendo classe 3 de indicação eu usar qualquer outro tipo de biomarcador, como CKMB, CPK, mioglobina ou qualquer outro junto à troponina ultrassensível na avaliação da dor torácica. Então não devemos mais escolher outro biomarcador diferente da própria troponina. Um outro ponto interessante é que agora, com a troponina ultrassensível e o poder de detecção que elas têm, a Sociedade Europeia de Cardiologia classifica a síndrome coronariana aguda sem supra somente em 3 grupos: muito alto, doente com instabilidade hemodinâmica, elétrica, angina recorrente e refratária; o doente de alto risco, um Grace Mork 140, infradesnivelamento do segmento ST ou dinâmico, troponina positiva; ou o paciente de baixo risco. Não existe mais o intermediário. Então, aquele doente diabético, renal crônico, já revascularizado, que antes era intermediário, hoje a princípio não é mais. Dessa maneira, no baixo risco, a Sociedade Europeia de Cardiologia ela impõe, ou pelo menos recomenda, que seja feito preferencialmente um teste não invasivo, como angiotomografia, cintilografia, mas também pode ser feito cateterismo a critério do médico clínico que está avaliando. Outro ponto importantíssimo, diferente, que mudou na diretriz, foi a questão dos antiplaquetários ou da dupla antiagregação plaquetária. Por que mudou? O ano passado nós tivemos uma publicação importante, foi o estudo ISA-REACT, um estudo comparando o prasugrel com o ticagrelor, e que mostrou superioridade do prasugrel em relação ao ticagrelor na diminuição de eventos combinados. Esse estudo teve inúmeras críticas, mas ele modificou a diretriz desse ano. De certa maneira, que a diretriz recomenda que se eu estou num serviço em que eu consigo fazer um cateterismo no doente, uma estratégia invasiva precoce em menos de 24 horas, eu não dê o antiplaquetário na emergência e eu dê preferencialmente prasugrel depois do conhecimento da anatomia coronariana e o doente indo para a intervenção coronária percutânea. Ou seja, o prasugrel passa a ser a primeira opção para aqueles doentes que eu faço a intervenção precoce e a intervenção percutânea. No entanto, o ticagrelor não perdeu seu espaço, porque na maioria dos serviços onde eu não tenho hemodinâmico, eu não consigo um cateterismo nas primeiras 24 horas, o ticagrelor pode ser dado no pronto-socorro e ainda é a primeira opção. Por último, a diretriz atualiza um ponto importante, que é o descalonamento do antiplaquetário. O que eu quero dizer com isso? Nos últimos anos, nós tivemos alguns estudos mostrando que, no início, o uso do antiplaquetário potente como o prasugrel e ticagrelor é importante. No entanto, após o primeiro mês, com esses novos stents, com malha de segunda, terceira geração e risco de trombose muito baixo, talvez eu só aumente o risco de sangramento sem trazer um benefício maior ao doente. Dessa forma, a partir do primeiro ou terceiro mês, alguns estudos saíram testando a regressão do antiplaquetário novamente para clopidogrel e mostraram que era seguro e não aumentava nenhum risco adicional de trombose, ainda reduzindo o sangramento. Dessa forma, a diretriz coloca
que se eu quiser descalonar o antiplaquetário, eu posso descalonar o antiplaquetário a critério clínico, com teste de agregação plaquetária guiando a ação de clopidogrel ou com teste genético guiando a resistência ao clopidogrel. Dessa forma, foram as alterações principais da diretriz. Agradeço a atenção, agradeço o convite mais uma vez. Muito obrigado a todos e até mais.